Olá, estamos ingressando hoje para uma das lives mais importantes que nós já realizamos. Estamos aqui em traje de gala para receber Marcos Vinícius Furtado Coelho, nosso presidente do Conselho Federal da OAB, que foi quem acolheu a proposta a Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da OAB. É uma live importante porque a gente vai falar da criação até as realizações. Marcos Vinícius hoje é o procurador constitucional da OAB, então todas as demandas do Conselho Federal passam pelo setor que ele está conduzindo. Então... Aí, tudo bem? Estávamos apanhando. Eu estava apanhando aqui do... Isso é todo início de live é uma agonia. Outro dia, porque algumas vezes não entra, você liga para o Zap, liga para o telefone, e é sempre essa agonia, que são dois momentos difíceis. O começo e o fim para salvar. Porque no fim tem dois botões. Você sabe que eu não tenho Instagram. Pois é. Mas você tem lá o Marcos Vinícius. Eu não uso. Quer dizer, eu criei o Instagram para as lives. Então, eu não uso Instagram, eu sou analógico, eu não sou digital. E apanhei aqui para entrar, mas a Tuane, que é minha colega de escritório, me trouxe aqui o Instagram dela e estamos plugados, aqui deu certo. Mas tem um Instagram ali, que é o Marcos _ Vinícius _ Coelho _ Coelho _ Coelho. Esse é o seu Instagram. E aí precisa ter esse, porque os seus seguidores lá, eles só vão ter acesso à sua mensagem pelo seu coisa, senão eles não ficam sabendo que você está online. Então, como é que eu faço? Eu peço para alguém avisá-los, é isso? Agora eu não sei. Vamos lá, a gente salva e depois fica gravado, né? Fica gravado. Se não for o caso, porque, por exemplo, no seu Instagram estão os seus seguidores. Eles só vão ficar sabendo que você está online quando você entra pelo seu. É esse o problema. A gente passa para o Tarcísio aqui, que já entrou. Eu não tenho seguidores, Alberto. Eu sou analógico. Mas você é o mais seguido. Então vamos lá. Eu quero dizer que é um prazer, é um dos maiores prazeres que eu tive nessa jornada de lives aqui, é fazer essa live com o membro nato do Conselho Federal da OAB, meu querido amigo, meu apoiador desde o início, que é o Marcos Vinícius Furtado Coelho, que é ex-presidente do Conselho Federal, é o procurador constitucional do Conselho Federal do OAB, um amigo de longa jornada, foi o conselheiro federal que presidiu a primeira iniciativa que nós fizemos no ano de 1999. Eu tenho visto muita gente falando, mas em 99 a gente já tinha construído o primeiro painel onde o Conselho Federal da OAB abraçou a questão da discriminação racial, sob a égide ainda de Herman Baeba. Não, Justiça e Discriminação Racial foi o nome do painel na Conferência da Conferência Nacional da OAB, realizada no Rio de Janeiro, há 21 anos atrás. O presidente da OAB Nacional era Reginaldo Oscar de Castro. Foi uma confusão danada. Eu nunca tinha feito nada nessa área. Para variar, sempre teve muita confusão. E Reginaldo Oscar de Castro aceitou um recurso
que foi a Federação Nacional dos Advogados com Walter Vettori, porque a gente tinha usado uma comissão que tinha sido criada no IAB. A comissão era eu e o desembargador André Fontes. E aí o IAB cancelou. E aí a Federação Nacional dos Advogados, Walter Vettori, ligou para o Reginaldo Oscar de Castro, e aí ele acolheu. A bandeira foi da FENADEV, Federação Nacional dos Advogados, que reuniu os sindicatos dos advogados, e ainda com o patrocínio charmosíssimo do presidente da comissão temária, o legendário Herman Baeta, que disse assim, eu me lembro que eu fui com o Ivani, Carlos Medeiros e o finado Sérgio Abreu, não. Era outro Sérgio, já eu lembro do Sérgio. E aí, a gente queria fazer um evento paralelo, que foi feito, 400 advogados. Mas eu também reservei para essas situações, eu que fui presidente do Conselho Federal e presidente do IAB, uma situação dessa, e aí puxou, eu tenho um painel para vocês. Foi esse o painel que você foi relator, Herman Baeta, que foi o responsável disso. É bom a gente trazer essas criações, como você diz lá na proposta da criação às principais realizações, porque tem a narrativa, né, que é esquecida. Pois é, e depois, Humberto, na conferência também nacional da OAB, realizada no Rio de Janeiro, em outubro de 2014, perfeito, eu te reencontro em uma conferência, no painel, de novo, discutindo a questão racial no Brasil. A proposta era a Comissão da Verdade. Proposta única. E você me faz, então, me chama, eu vou lá, eu já, presidente nacional da OAB, vou ao seu painel e você pega a palavra sem combinar nada comigo e de forma muito ousada, e as transformações são feitas quando se ousa, não é? Quando você não fica na mesmice, quando você pensa além, e você, de uma forma ousada, porque sem combinar, sem nada, disse, olha, eu queria aqui propor ao presidente que está aqui conosco que ele entendesse o seguinte tema, e me narrou a importância da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, porque nós tínhamos a Comissão da Verdade que tinha acabado de encerrar os seus trabalhos, ou estava encerrando os seus trabalhos acerca do ocorrido na ditadura militar, uma Comissão da Verdade que fizera um trabalho interessante sobre a ditadura militar, sobre os perseguidos, e você me disse, olha, mas nós não temos uma Comissão da Verdade que verifique o que ocorrera no Brasil durante o período da escravidão negra, os seus reflexos, as agressões, as reparações que a sociedade brasileira deve em decorrência desse período histórico em nosso país. Então, presidente, eu queria sugerir, todos aqui estamos sugerindo, a criação da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Brasil. Daí eu peguei o microfone e digo, olha, está criada a Comissão da Verdade e você, Humberto Adamo, vai ser o seu presidente e retornando a Brasília, já vou assinar o ato, a portaria de criação da comissão e que você será o presidente e vamos espalhar essa iniciativa por todo o Brasil, estimular as seccionais a fazerem o mesmo. E eu vejo que entrou, inclusive, aqui o Tarcísio, que é o Bordalo entrou agora, Bordalo também, amigo, colega advogado. E era o presidente da comissão da igualdade, do qual era vice, e que proporcionou a realização desse evento onde nós fizemos a proposta da Comissão da Verdade. Então, o Bordalo teve a generosidade de acolher essa proposta do seu vice-presidente, que foi por isso que teve lá. E nós éramos 50, o auditório de 50, com aqueles auditórios de 700 pessoas, e a gente ali, em um painel que teve a desembargadora Ivone Caetano, o desembargador Paulo Rangel, o defensor público Nilson Bruno, o advogado Marcelo Dias, passou também o vice-presidente, hoje vice-presidente
Marcos Vinícius, o baiano Viana, que tinha sido relator de lá da DPF 186, e o presidente da comissão era o Bordalo, que, obviamente, abriu as portas todas lá. Então, aí passa você e cria a Comissão Nacional da Verdade, que hoje tem 18 seccionais, 3 gestões depois, e tem aí um trabalho que eu queria que você avaliasse. Como decorrência Por que é importante o trabalho da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil dentro da OAB? Porque, veja, a OAB é uma entidade que ela tem como função, Humberto, cuidar do Estado Democrático de Direito, de diversas pautas do país. E para que a pauta fique sempre presente na nossa entidade, é preciso a atuação efetiva da comissão. E você propiciou, e eu sou muito grato como presidente da OAB, você propiciou isso à nossa gestão. Foi você que me levou à questão da necessidade da OAB defender as cotas nos concursos públicos, que fomos ao Supremo Tribunal Federal, a OAB foi ao Supremo. A DC 41. Na DC 41. Por que tivemos que entrar com a ADC, com ação declaratória de constitucionalidade? Porque muitos juízes estavam afastando a aplicação da lei que exigia a cota. Os juízes até admitiam, isso era interessante, Humberto Adame, que quando o concurso para o serviço público era para um cargo de nível médio ou de nível de escolaridade inferior, não havia qualquer problema, as cotas eram admitidas. Mas quando o concurso era para cargo de nível superior, cargo de juiz, de membro do Ministério Público, ou cargo das Forças Armadas, então se dizia, não pode. E daí tinha-se liminares para dizer, aqui não vai ter cota, não. Então nós fomos com ação declaratória de constitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo dissesse, olha, essa lei é constitucional e tem que se aplicar a todos os concursos, inclusive para as Forças Armadas. Se você bem lembrar, na minha sustentação oral no Supremo, eu frisei, digo, olha, inclusive as Forças Armadas devem estar integradas. Eu vejo aqui que o Del Garcês entrou. Vamos falar já sobre o Luiz Gama, já a gente chega lá, porque essa questão das cotas também, perceba que por iniciativa do ministro Ricardo Lewandowski, presidente do CNJ à época, também foi instituídas as cotas no judiciário. Quer dizer, os concursos para juízes. Fizemos um termo de apoio da OAB junto ao CNJ para as cotas raciais. Então, é uma luta grande e se você lembrar quanto foi marcante para mim e para a gestão, Adame, eu encerrei a minha gestão ao entregar o cargo ao outro presidente, ao próximo presidente, que foi o Cláudio Lamáquia. No meu discurso de encerramento da gestão, eu começo o meu discurso com o seguinte nome, Humberto. Talvez isso aqui você não lembra, e não sei nem se você estava lá na posse do Lamáquia, e que eu fiz meu discurso de encerramento. Eu começo com o seguinte nome: Luiz Gama nos ensinou, e daí eu discurso. Aí eu digo, inspirado em Luiz Gama, eu faço a entrega. Então, foi realmente um marco da nossa gestão e fruto do seu trabalho e da sua generosidade em nos incluir nesse reconhecimento, em que a OAB Nacional reconheceu Luiz Gama como advogado brasileiro. Quer dizer, um reconhecimento póstumo de um verdadeiro advogado, porque ele tinha autorização para advogar, ele era um solicitador, né? E nessa condição, embora ele tenha sido impedido de estudar
na então Faculdade de Direito de São Paulo... Se formar. Desculpe, ter impedido de se formar. Ele estudou, ele frequentou cadeiras na Faculdade de Direito, mas foi impedido de concluir o curso de Direito por conta da discriminação racial muito, como eu diria, menos escondida, a discriminação racial às claras na época, né? Mas mesmo assim, ele alcançou a condição de solicitador, Luiz Gama, e conseguiu a liberdade, advogando de forma pro bono, sem cobrar, para centenas de escravos. Utilizando as leis em vigor no país, ele conseguiu, portanto, esse é um exemplo de advogado. Qual a missão maior do advogado, Humberto Adams, se não o advogado patrocinar a igualdade e a liberdade? No momento em que Luiz Gama conseguia a libertação de escravo, ele estava, ao mesmo tempo, patrocinando a liberdade e a igualdade. Quer dizer, a liberdade para sair da escravidão com a denúncia da desigualdade mais cruenta, que é um ser humano escravizar outro ser humano. Então, Luiz Gama é, para mim, realmente um exemplo do profissional e a nossa gestão foi marcada por esse momento. Momento que nós tivemos a felicidade de dizer naquela época, né, Humberto, que Luiz Gama era um herói nacional. Como de fato acabou sendo reconhecido no governo Temer. No governo, e depois um projeto de lei em tramitação naquela época, de reconhecimento, né, que depois o Congresso Nacional aprovou e foi sancionado o reconhecimento de Luiz Gama como herói nacional. Para mim motivo de muita felicidade também ter recebido o Oscar da Raça Negra, que foi Troféu Raça Negra. O Troféu da Raça Negra, que é o Oscar, né? É um evento maravilhoso que fora feito, eu estive lá. Então, Zé Vicente. Momentos de realizações, momentos da criação e que agora tem que continuar. Quer dizer, lembrar o que foi feito não com espírito saudosista ou de que já foi. Não, lembrar o que foi feito com espírito de renovação, de que a luta continua e de que foram apenas passos dados. E eu sou muito feliz por ter sido instrumento. Eu não fiz nada mais do que ter sido instrumento da luta que você é líder. Então, eu sou muito grato a você. Muito obrigado. Por ter me oportunizado essa agenda. Se não fosse você e a Comissão da Verdade da Escravidão Negra, talvez a gestão tivesse essa grande falha de ter passado sem cuidar de um tema tão central para o país, para constitucionalizar o Brasil de verdade, que é o tema da igualdade racial. Então, eu realmente, como presidente da Ordem, agradeço porque você fez com que a gestão fosse completa, que a gestão tivesse essa marca da defesa da igualdade racial. Eu quero dizer, Marcos Vinícius, que além de eu era o vice-presidente da Comissão da Igualdade Racial, faço essa ligação com o fato de lá de 99 a gente ter realizado um evento e você era conselheiro federal em primeiro mandato, né? Olha quanto tempo, e você foi o relator, e era a primeira vez que a OAB falava sobre isso. Eu me lembro do Baeta, falecido, mas que é um dos mais importantes advogados do Brasil, dizer, olha, eu sempre quis fazer alguma coisa e não consegui. E agora eu vou fazer. Ele foi presidente do Conselho Federal e do IAB. Então, essas coisas são importantes. E ele presidiu o evento paralelo lá com muita felicidade. Faço essa colocação, porque quando a gente vai para a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão, o professor Fábio Comparato, ele recebendo a medalha Rui Barbosa lá em Florianópolis, ele disse assim, vocês estão me dando essa medalha? Porque eu me acho um advogado muito importante. Importante foi Luiz Gama, que libertou mais de 500 escravos e nem advogado conseguiu ser reconhecido. Então, o fato
da comissão, o caldo muitas vezes as pessoas não ligam a esse caldo todo, que é a OAB chegar lá e dizer assim, Luiz Gama, você foi herói da pátria, você foi advogado, mais do que todo mundo. E aí, mas isso só foi possível dentro dessa cultura que é desse cenário da Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão, que faz a ressurreição, que é o Del Garcês, que está há 4 anos com a peça em vigor, sem conseguir patrocínio. Olha que coisa interessante. Uma peça que em Campos teve 700 pessoas, mas que a OAB da Bahia levou para fazer lá na Bahia, levou para fazer lá no Maranhão. E agora a Defensoria Pública quer tornar Luiz Gama patrono da Defensoria Pública. Isso tudo só acontece porque a OAB conseguiu fazer a Comissão da Verdade, Nacional da Verdade e da Escravidão Negra, que está com 18 seccionais. A gente está trabalhando para chegar nas 27 seccionais e você, mais uma vez, entrou numa incursão recentemente aí para falar, a gente assessorando, nós todos somos assessores do presidente Felipe Santa Cruz, como fomos do presidente Cláudio Lamáquia, e você nos dá a lição disso tudo, e nós vamos chegar nas 27 seccionais. É indesculpável você ter estados que ainda não têm essa comissão da verdade da escravidão e espaço e estados com uma história forte de uma advocacia nova que tem tudo para ingressar e ocupar essas posições lá na defesa de líderes da luta antirracista e da luta da inclusão dos negros no país. Agora mesmo nós estamos trazendo aqui o Manuel Congo, aqui com o Luciano Bandeira à frente. Manuel Congo, um herói importante, que tinha trabalho também da OAB aqui para levar para o Conselho Federal, como foi, e aí eu deixo para você, a história da Esperança Garcia, né, do Piauí, que era uma briga aí para saber se você é do Maranhão ou do Piauí, e a Esperança Garcia... É isso, eu sou piauiense e maranhense, porque, na verdade, eu sou nascido no Maranhão, às margens, próximo ao Rio Parnaíba, e o Rio Parnaíba ele não separa, ele une o Piauí ao Maranhão. E muito garoto, muito novo, fui estudar em Teresina, no Piauí. Então, eu digo que eu sou um advogado piauiense, porque me formei no Piauí e é o estado que me acolheu. E sou um maranhense e, enfim, eu sou um nordestino, um brasileiro, como eu gosto de dizer, eu sou um retirante, nascido no sertão, um retirante como tantos retirantes nordestinos do Brasil. E vendo a necessidade, Adame, impactado, né, a seccional do Piauí, impactado com o que foi feito o reconhecimento do Luiz Gama, viu, olha, nós também temos uma advogada que foi uma escrava, que ela fez uma petição, ela fez uma carta denunciando os maus tratos. O que é que o advogado faz, se não mandar cartas denunciando injustiças e cobrando que sejam reparadas as injustiças? Então, a seccional do Piauí também, com o apoio da Comissão da Verdade Nacional, fez esse importante reconhecimento, não da existência da advogada, não que foi um marco para a história. Então, nós temos um advogado brasileiro e uma advogada brasileira. E deixa eu só fazer o registro aí de 2 importantes advogadas piauienses, que foi a minha vice, que foi indicada por você na primeira gestão, a doutora Noélia, e segundo, a atual secretária da Comissão Nacional, que é a professora Maria Sueli Rodrigues, que foi a presidente da Comissão Estadual da OAB da Escravidão Negra da OAB do Piauí, que é professora da universidade e que fez essa análise ao colocar as ordenações filipinas
e a carta da Esperança Garcia, que viveu lá em 1783, em Oeiras. Depois eu descobri que ficar 3 horas e meia de carro hoje de Piauí. Imagina lá em 1783. De Teresina, né? De Teresina. Oeiras que foi a primeira capital do Piauí. Mas que é longe pra caramba, né? Mas que é longe, né? É longe, né? Sim, fica distante de carro com 4 horas de Teresina. Imagina em 1780. Era um dia. Exatamente. Então. E de fato, a Noélia, um abraço a Noélia, um abraço a Maria Sueli, 2 grandes batalhadoras. E a Esperança Garcia, de fato, foi um reconhecimento importante, porque uma mulher escrava que, denunciando os maltratos, leva àquela função do advogado, a missão do advogado, as suas últimas consequências, né? Então, e que está indo para o rol dos heróis da pátria também. O projeto da deputada Benedita da Silva está levando ela, junto com o Luiz Gama, para o rol de heróis da pátria. Então, que às vezes fica perdido esses resultados, a gente não consegue juntar tudo. Isso eu coloco como fruto direto do trabalho do Conselho Federal da OAB, das 18 seccionais que tem Comissão da Verdade, e acho que é isso, que tem muito mais gente para fazer, tem muito mais gente para resgatar. Né? Tem muito mais a fazer, muito mais a resgatar. De fato, estamos instando as seccionais que ainda não criaram para criar a comissões da verdade. É uma das funções dessa nossa live, não, Bertadame? Sensibilizar os presidentes seccionais. Eu já estou falando com quase todos que não criaram ainda, para que eles venham a criar. Está tendo enorme adesão. Eu creio que poderíamos ter como meta ter esse ano já as 27 seccionais do Brasil com suas comissões da verdade instaladas, né? Eu acho isso muito importante. A primeira metodologia que a gente aprovou numa sessão histórica do Conselho Federal pela sua presidência, que foi a que criou e remeteu para o ano seguinte, a gente aprovou lá. A metodologia era o quê? Considerar o crime de escravidão como um crime de lesa humanidade, um crime da história, apontar a responsabilidade da coroa portuguesa, da Igreja Católica e do Estado brasileiro pelo crime de escravidão, crime história de escravidão imprescritível e crime de lesa humanidade. Mas, na hora que fomos aplicar isso tudo, trazer pistas e provas da escravidão, mas ficou muito... Cada seccional acabou adotando um caminho e foi a realidade local, e é muito grande. Então, hoje, talvez seja a hora da gente fazer um grande seminário agora no segundo semestre e juntar tudo isso e ver quem fez, quem não fez, que rumos vamos dar. E é isso que eu queria também convidar você para ser o portador de mais esse novo passo. Eu já estou há 3 gestões, eu acho que quase que móveis e utensílio. Precisamos renovar e abrir campos para uma nova juventude que vem aí, mas para ficar superando as propostas de dizer, olha, é o racismo institucional. Nós fizemos uma live com o Iedo Ferreira aqui essa semana, e o Iedo disse assim, mas nós não podemos ficar só no denuncismo, nós precisamos ter propostas concretas de avançar o caminho. Inclusive, isso é uma das repercussões de lá do George Floyd e dessa onda que se espalhou pelo mundo inteiro de que temos que aproveitar. E não ficar a gente, olha, é isso, racismo, tá bom. E agora a gente vai para onde? Marcos Vinícius Furtado Coelho. É isso. Eu creio, Humberto, que nós... essa é a pergunta que nós temos que responder coletivamente. Quais as propostas concretas? O que podemos fazer dentro da OAB e o que podemos fazer da OAB para fora? O que a OAB pode contribuir na sociedade brasileira nesse tema?
Quer dizer, o movimento é que tem que dialogar da importância da comissão para saber o que realmente importa. Porque nós sabemos que todas as vidas importam, e nós sabemos que importam, as vidas negras importam. Nós sabemos que queremos respirar, e nós sabemos que queremos ter, justamente nesse momento de pandemia, refletir sobre a humanidade que queremos. Os momentos de crise devem servir para que possamos sairmos mais fortes e melhores dela, e não desaprender. Então, qual a sociedade que queremos? Qual a sociedade que temos? Então, é isso. Eu penso que o que concretamente importa para o movimento? Quais as medidas concretas que podemos tomar? Então, é isso que eu queria te ouvir as comissões, e acho que posso ajudar, apoiar, ser um instrumento da luta, mas eu sempre tive muito esse cuidado, que eu acho que nós, dirigentes da OAB, não podemos substituir a luta. Temos que, no máximo, sermos instrumento da luta. Então, a luta o movimento, ou seja, a luta e o movimento é que dirão quais são as propostas reais. Porque senão a gente pode criar propostas artificiais. Algo que a gente pensa que é importante, mas que o movimento nem considera algo essencial. É verdade. O que realmente importa? Então, daí o fundamento. Então, eu te pergunto, dentro da OAB, o que você acha que importa? Da OAB para a sociedade, o que você acha que importa? O que você acha que o movimento realmente entende como necessário? E vamos buscar... São coisas que andam em conjunto. Então, nós tivemos agora, e temos agora aqui o presidente da Caixa dos Advogados da Bahia, que é um entusiasta do tema, o doutor Luiz Coutinho, passou aqui a minha secretária da Comissão Estadual da Escravidão Negra, Cecília, a vice-presidente, a Flávia, são todos, e o Luiz Viana também, já citei. Então, eu acho que agora, primeiro, a gente colocar em toda a OAB. Mas, além disso, abrir portas do sistema OAB para advogados jovens que vêm se formando em vários lugares e fruto, inclusive, de uma política das cotas do ProUni e que são resultado da atuação da OAB na DPF 186, que nós fomos falar com um amigo da corte, quem sustentou foi o presidente Ofi, e na ADC 41, que nós fomos para lá e você sustentou, eu fui com um amigo da corte nas duas, você por lá com o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, IARA, mas que a ADC 41, ela muda, ela faz uma coisa que até hoje não foi avaliada. Antes, nós íamos lá defender de quem arguía a inconstitucionalidade. Na ADC 41, nós fomos afirmar a constitucionalidade, tanto que só teve 2 amigos da corte, o Edu Cafre, com o Frei Davi e a caneta e a palavra do Daniel Sarmento, e o Iara, comigo, que estou sempre lá mesmo, já não sai de lá, da tribuna do Supremo há um tempão. Agora, eu acho que, primeiro, abrir espaços novos. E a proposta do conselheiro pernambucano, Rony Press, que é o presidente da Escola Nacional de Advocacia, que fez a proposta de cotas para negros nas próximas eleições, que eu até me arrependo de não ter feito isso antes. Você lembra que lá no Espírito Santo a gente chegou a comentar, quando entrou a proposta das mulheres, se desse, a gente tinha entrado com a dos negros também. Bom, talvez pudesse, mas será que vai dar agora? E aí, talvez se tivesse entrado a proposta naquela época, não teria sido tão... O assunto estaria tão complicado quanto hoje. Mas a gente teria economizado aí 4 anos. Eu vejo agora essa proposta de cotas para negros tem que ser ampliada para cotas nas listas do Conselho Constitucional e seja o que Deus quiser, vamos para dentro da OAB. E aí sim,
o movimento é importante, está muito presente e veicular, por isso é importante a Escola Nacional, a gente fazer um grande seminário sobre isso, porque há que o doutor Ademir, que é o decano, Ademir Silva, presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB de Campinas, diz assim, a comissão, doutor Humberto Adami, é a coisa mais importante desde a abolição da escravidão. E outros já falaram também, como o professor Jorge da Silva. Mas ele é só um furinho no muro da branquitude do Conselho Federal. Se tirar o dedo de lá, vai fechar. Então, eu acho que nessa que pretendo ser a minha última gestão, o legado é transferir essa discussão para a juventude que está saindo, inclusive das cotas do ProUni, das cotas da UERJ, das cotas de outras universidades, e que tem advogados, que enquanto a gente está discutindo se a cota era constitucional ou não, nós já temos advogados doutores, e tenho 2 exemplos, o Irapuã Santana, a Aline Andrade, que são oriundos da cota da UERJ e hoje são doutores pelas academias, e estão aí na briga também. Enquanto isso, a gente tem que abrir espaço para essa turma entrar nos quadros do sistema OAB, que é também um aprendizado. Você não fica lá presidente do Conselho Federal, chegando lá e vai entrando. Então, esse pessoal tem que entrar e abrir as portas do sistema OAB. Nós temos aqui a Flavinha, que acabou de entrar aqui. Há 3 anos ela não sabia onde é que era a OAB, e a sobrinha da Ivete Sacramento, reitora da outra universidade que fez cotas, da UNEB na Bahia. Hoje ela é vice-presidente da Comissão da Verdade Estadual da Escravidão Negra, da OAB do Rio de Janeiro, e da OAB Mulher. Então, quer dizer, essas coisas você vai aprendendo e tem que jogar esse pessoal lá, esse pessoal mais jovem. A live está com 19h48, a gente tem aí uns 6 minutos. Eu quero reservar a palavra para você. Obrigado, Adami. Dentro desses 6 minutos, vou comentar as 3 propostas que você lança, que são, dentro dessa linha, medidas concretas que temos que avançar. A primeira, sobre espaços para jovens negros no mercado. Podemos, sim, a OAB pode, teria minha simpatia. Eu quero deixar claro que eu não sou conselheiro federal da OAB, como membro do honorário vitalício, tenho direito à voz, e dentro do meu direito à voz, pode contar com a minha voz, com a minha defesa, no plenário da ordem, para uma recomendação da OAB, ou um instrumento mais forte, se for viável, de que haja esse espaço reservado mínimo para o mercado de trabalho também. Vamos pensar, é algo bastante viável. E nos grandes escritórios. Nos escritórios de advocacia, com certeza. Podemos fazer uma campanha de conscientização e podemos fazer a OAB fazer uma recomendação ou outro instrumento. Vamos ver qual é o instrumento mais adequado. Perfeito, que é importante porque cuidamos da questão profissional do jovem advogado negro. A segunda parte concreta que você me traz é sobre a questão das cotas, que é a proposta do conselheiro Rony para o Conselho da Ordem. Tem completamente a minha simpatia. Agora, isso tem que vir com uma proposta do movimento, uma proposta firme. Você tem inteira razão, temos que furar a branquitude do Conselho Federal. Acho que as cotas vêm para garantir um espaço mínimo. Aquele espaço mínimo para que as bandeiras sejam sempre lembradas, estejam presentes e para que as lideranças floresçam. Quer dizer, as cotas, elas são um convite à participação. É um espaço que garante a porta de entrada para que as lideranças se desenvolvam. Então, de fato, eu sou partidário das cotas e também, como você diz, nas próprias listas. Por que não? Nas listas do 5º Constitucional, que a OAB elabora. Poderíamos ter também esta previsão. Tem toda a minha simpatia,
meu apoio, conte com a minha voz a favor dessas ideias. Eu quero dar também um abraço ao Luiz Coutinho, que você referenciou, que é o presidente da Caixa de Assistência da OAB da Bahia, que está presente, o advogado Luiz Coutinho entrou, um competente advogado baiano, a Flávia Ribeiro, o Bordalo, que se encontra ainda. Eu queria dizer a todos que é uma luta que penso que é de todos os brasileiros. É uma luta contra a desigualdade em nosso país. É uma luta constitucional. Se queremos lutar por uma sociedade justa, fraterna e solidária, não podemos ficar apenas no discurso. Temos que, na prática, construir, buscar construir essa sociedade. Quer dizer, nós sabemos que as desigualdades são gritantes. Acho que nós deveríamos fazer também, Humberto Adame, uma representação às corregedorias de polícias de todo o Brasil sobre essa questão drástica dos números que demonstram que os jovens negros são os mais violentados pela polícia em nosso país, são os que mais sofrem homicídios. Então, a discriminação, precisamos ir... e estive falando sobre isso com um importante aliado, que é o subprocurador-geral da República, Luciano Maia, que é o responsável do Ministério Público Federal pela correição das polícias. Então, eu já comentei com ele essa pauta, ele está à disposição desse diálogo, já lhe faço aqui, lhe conclamo para que você e eu possamos dialogar com o Luciano Maia, para que tenhamos o Ministério Público fiscalizando a polícia em todo o Brasil e fazendo com que elas possam ser educadas, humanizadas, para serem cada vez menos racistas, como ainda são em nosso país. São medidas assim importantes, concretas. Eu gosto disso, eu gosto de cuidar de pautas concretas, como disse você há pouco, não apenas a denúncia da realidade. A denúncia é importante, né, para o conhecimento da realidade, mas ela não é suficiente. Tem que vir as propostas como essas que você lançou, para que a gente possa superar a branquitude que hoje ainda impera em um país, nos postos-chaves de um país em que não corresponde constitucionalmente à sua matriz e à presença do negro em número na sociedade brasileira, mas não em número nos postos-chave de decisão. Precisamos diminuir esse abismo que separa essas duas referências. A enorme presença, a majoritária presença dos negros na formação da sociedade brasileira e no número de brasileiros, e a diminuta presença na definição, nos postos-chave de definição do país. É a superação dessa branquitude que realmente é importante. O Brasil, assim, se transformará em um país mais constitucional se superar essa desigualdade. Eu tenho mais uma encomenda para você. Além dessa, estou vendo aqui, tem um minutinho ali sobrando, tem 19h54. Está passando aqui, olha, o doutor Eric Moraes, que é o presidente da Comissão Estadual da Verdade, da Escravidão Negra, da OAB do Maranhão. Eu fiz a posse dele lá, uma festa danada, em novembro. O doutor Eric tem se destacado aí como um dos presidentes muito proativos, né, dentro das 18 comissões estaduais que a gente vem trabalhando. Então, o meu abraço ao doutor Eric, é o presidente lá da comissão, doutor Tiago, né, é presidente da seccional do Maranhão, que é a comissão de nascença do nosso querido Marcos Vinícius. Mas eu queria fazer duas coisas. Eu tenho a encomenda de o desacato na DPF 496, de descriminalização do desacato. Eu sou amigo da corte lá e o meu filho está trabalhando no amigo da corte com os colegas deles de lá da DPF. E eles pediram para fazer, foi 8-2, nós vamos embargar pelo impacto desproporcional que o desacato tem como crime de porta de entrada no sistema, né, e que o tribunal não falou nada. Então, eles estão fazendo os embargos de declaração lá e pediram, olha,
fala com o Breda, eu falei com o Breda, disse, não, fala com o Marco Vinícius na live, para fazer o embargo do Iara em conjunto com a OAB, porque aí já ficaria resolvido o problema dos embargos, da legitimidade do Iara como embargante. Então a gente vai passar... Combinado, 100% fechado, vamos fazer embargos em conjunto, podem mandar a petição que faremos a redação final e faremos isso. juntos. E ainda tem mais um minutinho aqui, e é isso que eu digo, abrir portas para essa grande, e fazemos também, eu tive uma live com o James Walker, vamos fazer uma grande live no Conselho Federal com a Anacrim, que com James Walker, que é meu colega de conselho seccional, sobre duas coisas. Dano moral na questão racial e a questão dos habeas corpus, que eu tenho uma admiração grande por esses grandes advogados criminais como James Walker, Cacai, o Luiz Guilherme Vieira, que é meu colega, é meu presidente aqui na Comissão de Defesa do Estado Democrático de Direito, e lá na sua Comissão de Defesa do Estado Democrático de Direito, dos Estudos Constitucionais, tem lá o Strenck, pertence, e aí fazer da questão do racial, habeas corpus, né? Na questão racial, e o dano moral, um foco no racismo, para os advogados que estão fazendo essa defesa em primeira instância, eles não conseguem. Você vê as defesas que eles fazem, levam anos aí, e é a grande clientela no sistema penal, são os casos que a OAB liderou também essa discussão de não condenação e que estão no sistema penal como prisioneiros. Então, eu acho que a gente incentivar esse estudos disso aí, puxar um grande seminário em conjunto com a Anacrim, com a Abracrim, e levar essa turma toda que faz... eles dizem que... O James Walker disse, não tem mágica, é gestão. Eu achei isso muito importante, porque a gestão da advocacia de primeira instância, do tribunal, que às vezes ficam lá os recursos, os habeas corpus, durante anos, e o cidadão preso não sai, e forçar o Supremo Tribunal Federal. E acho que essa liderança fica muito junto aí dos trabalhos que hoje você, como membro nato do Conselho Federal, poderia liderar em conjunto com a Comissão da Verdade. Na verdade, os negros são os clientes preferenciais do sistema prisional brasileiro, né? É isso que eu queria apontar. Aí a gente pode melhorar o enfoque. Conte comigo, o sistema carcerário brasileiro é algo que temos que abordar dentro dessa questão da discriminação racial, a violência, a segurança pública, os agentes do Estado, enfim, eu creio, conte, portanto, com a nossa voz, no que pudermos ajudar, como um instrumento da luta dentro da OAB e da OAB junto à sociedade brasileira pela superação das desigualdades. Presidente Marcos, sempre presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho. Eu quero dizer assim, eu quero declarar aqui o meu permanente reconhecimento pela sua importante atuação como presidente do Conselho Federal, dizer que muitas das coisas que nós fizemos em conjunto, elas estão aí, estão plantando muitos frutos. Quero dizer o meu muito obrigado por essa live importante que a gente tem aqui e deixar aí os minutos finais, a gente ainda tem um minutinho aí, para a sua palavra importante aí, nessa live histórica. Obrigado, Humberto. Eu que agradeço a você, como já o fiz durante essa live, por você ter permitido que a minha gestão à frente do Conselho Federal da OAB enfrentasse esses temas tão importantes, tão caros, e que sem você e sem a Comissão da Verdade e da Escravidão, nós não teríamos enfrentado. Eu tenho a gratidão é minha, a dívida é minha, e da OAB, por ter tido a oportunidade de enfrentar tais temas. E vamos continuar. É uma luta que não para, é um tijolo em cima de outro tijolo, e com propostas concretas, medidas concretas, a gente lança, a gente luta, consegue uma, não consegue outra.
uma bandeira não deu certo agora, a gente adia, no próximo ano a gente tenta. É importante continuar o movimento, continuar a luta com um destino, com uma linha, que é fazer com que a pauta do combate à desigualdade e a pauta da afirmação de uma sociedade plural, igualitária, justa e fraterna seja a pauta dos advogados brasileiros. E das advogadas negras também, para a gente não esquecer, e depois vão me cobrar, as advogadas negras, mulheres negras. As advogadas negras, os advogados negros, sem dúvida alguma, nós temos que superar essa branquitude e conte comigo, no que puder ajudar, contribuir. E já temos agenda. Eu creio que ir fundo nessa questão da violência das polícias contra negros é algo que a OAB tem que tomar conta, e o presidente Felipe Santa Cruz está atento a isso, e eu creio que ele será um apoiador, incontestavelmente, dessa importante medida que penso que iremos adotar brevemente. Vamos fazer um observatório. Pela oportunidade de ter participado dessa Solari. Vamos fazer um observatório das corregedorias de polícia aí. Grande abraço, Marcos Vinícius, muito obrigado. Um abraço, obrigado a você. Prazer. Até logo. Vou salvar agora, que é o segundo momento de tensão. Salvar a live. Abraço a todos que participaram e nos ouviram até agora. Um abraço, tchau. Vamos fazer tremer o chão dessa terra.